Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Olá, saudações, eu me chamo Fabiana Helena da Silva. O trabalho que eu vou apresentar é um recorte da minha pesquisa de doutorado, que está em andamento no Quilombo da Marambaia, que fica situado na região da Costa Verde, na cidade de Mangaratiba, aqui no Rio de Janeiro. Esse quilombo, no passado, no século XIX, ele foi uma grande fazenda de café. E com a ocasião da lei, né, da libertação dos escravizados, essas pessoas elas ficaram na ilha, elas permaneceram lá. Hoje essa comunidade ela tem cerca de 450 moradores, é uma comunidade titulada, documentada pelo Estado, né, pelo Estado brasileiro, reconhecida, mas não foi sempre assim, né, nem sempre foi assim. Na década de 1940, esse quilombo, ele recebeu uma escola técnica, o governo brasileiro instaurou uma escola técnica lá a nível nacional, e essa escola técnica ela era destinada apenas para os homens e para os meninos. Então, muitas mulheres, muitas meninas, né, saíram da ilha, indo para o continente em busca de escolarização, em busca de emprego, de melhores condições, porque até então a formação técnica era destinada apenas aos homens e aos meninos. Até os dias atuais, essa questão da implementação dessa escola técnica na década de 40, que durou até a década de 70, ainda existe resquícios dessa questão, porque logo após a desinstalação da escola na década de 70, a Marinha chega na ilha. E quando a Marinha chega na ilha, a Marinha do Brasil, ela assume todo o controle da ilha, e as pessoas que saíram não puderam mais voltar. Antes esse trânsito era livre, né? Então, a comunidade descreve várias questões que aconteceram com as mulheres que saíram. Muitas tiveram que trabalhar em serviços precarizados, né, porque a ilha não tinha energia elétrica, então essas mulheres que saíram da ilha, elas foram trabalhar como domésticas, e muitas delas retornaram porque não sabiam manusear eletrodomésticos. Então, a Ilha da Marambaia, ela é formada por homens e mulheres descendentes desse processo, sendo que as mulheres foram muito afetadas com essa questão da escolarização. A minha pesquisa ela iniciou em 2021 com a pesquisa do mestrado, e nós introduzimos na ilha, a partir de uma conversa com essas mulheres, um grupo de leitura de editais. E essas mulheres, elas, apesar de sempre serem afetadas, de terem sido tão afetadas com essa questão da escolarização, são elas que são as precursoras de muitas questões educacionais dentro da ilha, inclusive agora da implementação de uma escola de ensino médio. Então esse projeto, esse trabalho, ele vem discutindo justamente essa questão do feminino, né, desse cuidado, da criação de lugares de afeto, da preocupação com a escolarização dos filhos, porque não é uma ilha de fácil acesso, mais de 1 hora de travessia para o continente. Então, as pessoas que foram mais afetadas pela falta de escolarização, pela falta de oportunidades, foram as mulheres dentro desse contexto, né? E são as mulheres que mobilizam, né, a educação dentro da ilha. Então, esse trabalho ele vem falando um pouco sobre essa preocupação, sobre essa autonomia das mulheres, sobre esse movimento das mulheres em prol da educação dos seus filhos. Esse trabalho ele documenta que atualmente 18 moradores, 18 filhos dessas mulheres, eles estão na universidade, eles estão cursando um curso superior, né, e eles vão voltar para a ilha como professores. Existe uma defasagem na ilha, inclusive, de professores quilombolas, né, todos os professores da escola são professores que vêm do continente, que não têm nenhuma relação com a educação, com o quilombo, né, eles não são dos povos tradicionais.
Então esse trabalho ele traz uma forte questão interseccional, né, sobre o quanto que o papel da mulher na sociedade da época ele era destinado apenas ao cuidado, né, cuidar da casa, cuidar do marido, dos filhos, cuidar do descanso desse marido para que ele fosse depois para a escola técnica se formar e que ele tivesse uma profissão, enquanto que a mulher era destinada apenas ao papel de ficar dentro de casa. E essas mulheres elas estão fazendo essa virada, né? Elas estão colocando as filhas na universidade, à medida que nós montamos esse projeto de leitura, elas trabalharam nesse projeto ativamente como professoras, né? É, o curso de acesso desses estudantes é um curso onde a prova, existia um quesito na prova que era falar sobre a sua vivência, falar sobre suas histórias, e essas mulheres atuaram como professoras nesse curso, falando sobre as suas memórias, sobre as suas vivências do passado, sobre as suas lutas, né? Então eu trago alguns autores aqui que discutem também o papel da memória, né? O quanto que essa questão da memória é importante para as pessoas mais velhas, né? É importante elas estarem revivendo essas memórias, inclusive em alguns momentos essa memória ela atua como uma espécie de trabalho, né? É o que mantém aquela memória viva, é o fato da pessoa estar sempre contando e recontando essas histórias. Em relação à questão da migração, né, da saída das pessoas, das mulheres, das famílias da ilha para o continente, aquelas que não puderam retornar, elas perderam a questão da identidade quilombola, porque a identidade quilombola ela é ligada ao território. Para você ter acesso aos direitos que hoje o governo oferece, você precisa estar morando no território. E aí aconteceu uma situação que foi a seguinte: as pessoas saíram da ilha por uma questão de falta de oportunidades, por falta de escolarização e por falta de emprego, em busca disso no continente, e foram proibidas de retornar para o seu território. Então, automaticamente, essas pessoas também perderam esse direito oficial a, ao que o governo brasileiro oferece às pessoas quilombolas como direito, né? Um desses direitos é o auxílio permanência, para quem estuda, um auxílio permanência interessante, o valor dele é de R$ 1.400, e aí tem vários outros auxílios, auxílio gás, né, vários outros auxílios que é direcionado apenas às pessoas que estão dentro da comunidade, né, então, costumo dizer que essa saída ela não foi tão voluntária, né, foi uma saída forçada, porque se você está num lugar onde não tem oportunidades, né, então essa saída ela não é voluntária, ela é forçada. E eu trago um pouco da história da Dona Sebastiana também, né? Porque algumas pessoas saíram voluntariamente, né? Voluntariamente entre aspas, e outras pessoas foram forçadas, né? A Dona Sebastiana ela tinha 82 anos, ela precisou se internar, e a Dona Sebastiana ela foi de fato expulsa pelas forças militares, né? Ela foi tida como uma pessoa que abandonou sua residência. Então essa comunidade passou por várias opressões. Essas opressões elas também foram direcionadas às mulheres, né? As mulheres elas foram muito afetadas nesse lugar. E uma frase que elas falavam muito era: a gente precisa passar para o lado de lá, né? Eu acho que o trabalho ele vem direcionando, vem caminhando muito nesse contexto, né? De passar para o lado de lá, dessa travessia, do que significa essa travessia, do que é atravessar, do que tem desse outro lado, né? E o outro lado tem a escolarização, tem a formação, e mas e o que fica, né, dentro do território, né? Então trabalha com essas duas questões. Você sai, mas você precisa também retornar, porque senão você perde a sua identidade quilombola e, consequentemente, perde alguns direitos. Então, o texto ele também vem falando dessa educação como uma forma de ruptura, né? Ruptura é, com essas questões, essas imposições, né? De qual é o seu lugar de fato na sociedade, é o lugar que você escolhe, né? Então, a questão da formação, são muitas mulheres hoje na universidade, dos 18 jovens, né, e adultos, a maioria são mulheres, né? Então, eu trago nesse trabalho essa questão dessa reflexão da importância dessa mobilização das mulheres, foram as mais afetadas dentro do processo de educação e são as que mais pensaram, né, nessa questão da educação para os filhos, por entender que esse processo educacional ele também é uma ferramenta de luta, ele também é uma ferramenta de seguridade, né, de empregabilidade.
Então é isso, eu trago um pouco desse recorte dessa pesquisa, trazendo a força dessas mulheres, né, que muitas migraram, não puderam retornar, dessa exclusão histórica da educação, né, que foram mais de 30 anos da existência de uma escola dentro do território, onde elas não puderam acessar, uma escola que era curso técnico, técnico em pesca, né, a maioria delas sendo pescadoras não puderam participar. Então, hoje, essas mulheres já idosas, né, elas propiciaram isso aos seus filhos, aos seus netos, e o quanto que a ilha está se modificando, né? Hoje a ilha está recebendo esse ano, agora em 2026, uma escola de ensino médio, coisa que não tinha na ilha, né? E tudo isso por conta da luta dessas mulheres, né? Então, essa escolha desse recorte, essa escolha interseccional, é muito para trazer um pouco dessa mobilização, né? É muito do que está no título, né? Da força dessas mulheres. A metodologia foi uma etnografia, né? Então, assim, muito para também manter as falas dessas mulheres, né? As contações de histórias. Não houve direcionamento por questionário, então foi uma coleta assim de caderno de campo, de forma muito voluntária também, né? Então trazer um pouco dessa representação do passado, desses desafios do presente e do protagonismo dessas mulheres, né, quilombolas e corajosas da Ilha da Marambaia. Muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.